pessoal, tudo bem? Daqui Moisés Miguel, que é de Extra Boy. Nessa aula, então, a gente vai discutir sobre classe B, não é? Vamos ver então cálculos de classe B a nível de endereçamento IP, ok? Na classe C, a gente basicamente usava o último octeto, né, que era o nosso octeto variável, que para determinar a quantidade de subnets e quantidade de hosts. Para a classe B, a gente vai utilizar os dois últimos octetos, nesse caso o terceiro e o quarto octeto, ok? Para determinar a quantidade de hosts e para determinar também a quantidade de subnet, ok? Então, é a mesma ideia sobre a classe B funciona para a classe A, ok? Entretanto, essa é basicamente uma aula para a classe A e classe B, ok? Então, vamos considerar que a gente tem o IP 192.168, por exemplo, 00 barra, vamos considerar barra 16, ok? Que é a nossa primeira máscara de classe B, ok? Para tornar aqui claro, quando a gente está a falar basicamente sobre classe C, estamos a falar em ter, por exemplo, a máscara de barra 24 a barra 32, ok? Quando a gente fala sobre classe B, estamos a falar de ter máscara de barra 16, ok? A barra 23. E quando a gente fala sobre classe A, estamos a falar basicamente de ter de barra 8 a barra 15, ok? Essas é as diferentes classes, ok? Há diferentes máscaras, notação cedir, não é? Que a gente vai basicamente encontrar sobre essas diferentes classes de máscara, ok? Então, barra 16 se enquadra nesse intervalo da classe B, ok? Então, aqui a gente está a lidar basicamente com classe B, ok? Como é que funciona a questão da máscara? Esse barra 16, a ideia é a mesma, são 16 bits 1 da máscara. Vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prontos. E o resto vai ser zerado, ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, essa é basicamente a conversão desse barra 26 para o binário, ok? E, deixa eu ver se tem aqui 0 a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 0 a mais, sim. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 0, 0 a mais. Ok, agora está correto. Então, na classe B a gente vai usar basicamente esses dois octetos para determinar a quantidade de endereçamento IP e a quantidade de host, ou quantidade de endereçamento IP exato e quantidade de subnet. Ok? Então vamos ter aqui 2 elevado a H. Quem é esse 2 elevado a H? É a quantidade, H é a quantidade de 1 existente nos dois octetos. Qual a quantidade de 1 que temos aqui? É 0. Isso é 2 elevado a 0. Isso é igual a 1. Quer dizer que a gente tem apenas uma única rede, ok? E a quantidade de host que existe nessa rede é o 2 elevado a h menos 2, ok? Vai ser então 2 elevado estamos a falar a 16, menos 2. E se fazermos um cálculo rápido, por exemplo, de 2 elevado a 16, estamos a falar em volta de 65.536, não? 536. Menos 2, temos então aí 65.533. Ok? 530, 533. Ok? Só um minuto. Doze elevado a 16 igual a 65.536 menos 2, isso é 65.534. Ok? Então, essa é a quantidade de endereços IPs válidos para
essa subnet. Ok? Mas a grande questão que aparece aqui é a seguinte. No endereço IPv4, a quantidade máxima que a gente consegue ter é 255. Ok? Ou seja, 256. Porque a gente começa de 0 a 256. Significa que em cada octeto a gente não pode ter um valor superior a 255. Porque começa de 0 a 255. Como é que a gente vai colocar, por exemplo, 65.534, ok, nesse octeto? É aqui onde vem basicamente a grande questão. A gente vai considerar basicamente esse octeto, esse segundo octeto aqui, a gente vai considerar ele como octeto intervalo, ok? E esse octeto a gente vai considerar como contagem. Contagem. Aqui a gente vai ter intervalo e a gente vai determinar a contagem, ok? Então, como é que vai basicamente funcionar esse intervalo e contagem, ok? Para a gente conseguir determinar o intervalo da contagem, a gente pode basicamente fazer essa divisão de 12 elevado a 16, por exemplo, que deu 65.536 por 256, ok? Significa que a gente vai ter basicamente aqui, por exemplo, uma variação de 256, que se a gente dividir basicamente esse valor por 256, que é a quantidade máxima, não é de o valor que a gente consegue ter então aqui nesse octeto, ok? Então, o que a gente vai ter? Vamos ter então 192.168.0.0. Esse é o IP da rede, ok? E vai para 192.168.0.1. Quem é este? É o nosso primeiro válido, ok? Quem é o nosso último válido? Pronto. A gente está a falar sobre 65.534 endereçamento IPs. A gente vai ter aqui 192.168.0 até 255. Esse 255 é o nosso último válido? É o broadcast? Não. Esse é um outro IP válido. Algum IP válido. Quando esse octeto ele basicamente atinge esse 255, o valor máximo que a gente consegue ter nesse octeto, porque de 0 a 255 são 256, que é o valor que a gente dividiu para esse número aqui, ok? A gente vai então acrescentar aqui o intervalo. A gente vai ter aqui 192.168.1.0. Quem é esse zero? Será que é um IP da subnet? Não, esse zero é algum IP válido, ok? Ou seja, a subnet ele define a regra, qual IP vai ser de rede e qual IP vai ser válido para host. Para o caso, por exemplo, da classe B, por exemplo, por barra 16, o 0 aqui é um IP normal, pode ser atribuído a qualquer host, ok? Pode ser atribuído a qualquer host, ok? Então, a gente vai ter então até 192.168.255, que é o valor máximo que a gente vai conseguir ter aqui no intervalo, não é? 255 ponto, por exemplo, 254, esse é o nosso último válido. Por quê? Porque a gente fez basicamente a divisão de 65.536 dividido por 256, que é o valor que a gente consegue ter em cada octeto, isso de 0 a 255, certo? E isso é equivalente a 256, que é o quê? De 0 a 255, ok? Então, se esse valor aqui é basicamente o último válido dessa nossa rede, ok? Que ele vai sair basicamente de 0, vai para no intervalo, vai de 0, vai para 1, vai para 2, vai para 4, e aqui ele vai sempre mudando, 0, 1, até 255, acrescenta o intervalo, até 255, acrescenta o intervalo, até 255, acrescenta o intervalo, e a gente vai então 255, 254, e a gente até atingir basicamente esse IP que é o nosso último válido. E o nosso broadcast então vai ser 168.255.255. Esse vai ser o nosso
broadcast. Ok? O IP de broadcast é utilizado para quê? Para a comunicação, não é de um para muitos, ok? Basicamente, quando a gente quer enviar uma única informação, por exemplo, para múltiplos usuários, muitos usuários, não é para todos os usuários que existem na rede, a gente vai então enviar via broadcast, ok? Então, essa mesma ideia pode ser trazida então para a classe A, ok? A classe A vamos usar os três intervalos, ou vamos usar basicamente aqui esse como intervalo e aqui vamos usar como contagem, ok? Então essa ideia pode ser trazida para a classe A e é dessa forma então que você vai então calcular endereçamento IP tanto para a classe C como para a classe B, ok? Estamos juntos então e nos veremos então na próxima aula.